Estado Mínimo Ideias Máximas. Diga aí, um podcast focado em liberdade e negócios. Fala galera, diga aí, bom dia, boa tarde e muitíssimo boa noite, temporada 2025. Felizmente quebrando todos os recordes de audiência, ainda mais agora que o Diga aí faz parte do BRM Podcasts, esse ecossistema enfim, de informação, de conteúdo que a gente está trazendo aqui junto da Pex Partners e do Mendonça e Machado Advogados, em que a gente tem vários podcasts sobre finanças, economia, investimentos, tem debate de livro, tem análise de livros, tem outros sobre famílias empreendedoras e soluções estruturadas e nossa curadoria de notícias diárias com o BRM News. Então, o negócio está muito bacana aqui e para ficar mais bacana ainda, a gente trouxe o Fábio Barbieri para falar desse cara que eu sou fã, mas eu não sei falar o nome. Então eu só vou falar o segundo nome, né? Que é o Hayek. Eu não consigo falar. Fábio, me ajuda aí. Como que é o nome do cabra aí? Friedrich August Hayek. Mas... tá vendo? Quando o cara entende, o cara entende. Ou chama de Frederico Augusto. O apelido dele. O Hayek, eu vou ter que chamar carinhosamente do Hayek, tá? Inclusive, cara, olha só. Isso não é porque você que tô gravando contigo hoje não, tá? Mas eu tenho 3 livros aqui que ficam fixos aqui, que é os 2 da Ayn Rand, A Revolta de Átomos e A Nascente, e tem O Caminho da Servidão do nosso querido Hayek. Eu adoro esse livro, esse livro me ajudou demais. Vou até botar ele aqui, eu vou gravar com ele aqui, ó. Esse livro me ajudou. Eu tenho uma dúvida, nós vamos falar sobre o Hayek, o economista, ou sobre a Salma Hayek, a atriz mexicana? Não, sobre o economista, você é doido, pelo amor de Deus. Não, vamos deixar claro. Muito boa. Pois é, então, estou aqui com você hoje, Fábio. Muito obrigado por aceitar o convite. Tenho que agradecer ao querido Adriano Paranaíba, que te indicou aqui. Tenho certeza que vai ser um episódio riquíssimo. A gente está aqui hoje para falar sobre a história, né? Histórias e ideias de Hayek, tá? E para a gente começar, eu vou, na verdade, querer saber mais quem é o Fábio Barbieri. Então, quem é Fábio Barbieri? Fábio Barbieri sou eu. Bom, eu sou designer de sobrancelha e coach quântico. Não, estou brincando. Eu sou formado em administração pública na Fundação Getúlio Vargas e fiz mestrado, doutorado e livre docência sobre temas austríacos na Universidade de São Paulo, e na qual eu leciono. Eu sou professor aqui no campus de Ribeirão Preto, no interior do estado de São Paulo, da Universidade de São Paulo. Então eu passei a minha carreira estudando temas associados ao Hayek e à Escola Austríaca de Economia. Faço isso profissionalmente, né? Eu sou pesquisador da universidade. Legal. E é isso. Muito bom. Agora, tá vendo? Por isso que eu gosto de dizer aí que já tô com uma pergunta nova aqui que não estava prevista, mas vou segurar ela para já. Deixa eu entender antes, como que o Fábio se tornou um amante das ideias austríacas, um amante de ideias naturalmente, então, de liberdade, óbvio, né? Se você, enfim, gosta do Hayek, você naturalmente gosta das ideias de liberdade. Como que foi isso? Como que foi essa descoberta mesmo? Foi um caminho bem indireto, né? A primeira faculdade que eu prestei, que eu cursei 1 ano e meio, foi física, né? Daí, ao estudar física, eu tinha um professor comunista, né? Professor Hambúrguer, né? Que dava aula sobre... O nome dele era Hambúrguer. O professor que dava aula sobre filosofia da ciência. E eu entrei em contato com o Popper, né? Com o filósofo, né? E Popper e o Hayek eram amigos, né? E eu descobri que eles têm a mesma teoria aplicada a objetos diferentes. Então, na física, eu estudava Popper, daí eu me deparei com um livro que ele dedicou ao Hayek. Daí eu comecei a estudar sozinho o Hayek, né? Daí eu larguei o curso de física, fui parar na GV, na Getúlio Vargas, e lá tem uma biblioteca fantástica, né? Daí eu comecei a ler sozinho toda a obra do Hayek, porque no Brasil não tem essa de estudar coisa austríaca, você tem que estudar sozinho, né? Hoje não, hoje tem muita divulgação, mas na década de 90 ninguém ouvia falar, né? Então foi um estudo solitário. Assim que eu cheguei no Hayek, via Popper. Pô, que legal, assim, realmente direto, assim. Qual foi a primeira coisa que você leu do Hayek? Foi Capitalismo e os Historiadores, que
tenta combater aquele mito que a Revolução Industrial gerou uma miséria para o proletariado, né? Então, é uma série, uma coletânea de vários Que legal. ensaios Que históricos legal. sobre isso. Agora, vou fazer a pergunta que surgiu um segundo atrás. Você ensina Hayek, enfim, 1000 coisas aí, na USP. Como que é? Como que é aí? Não rola um... Você é doido, professor? Professor burguês, tá defendendo burguês, tá... Não rola isso aí, não? Como é que é? Não. A USP é heterogênea, em primeiro lugar, né? Do departamento Ok. de economia das faculdades, o aspecto ideológico não é preponderante, não tem muita Aí, problema. né? Aí. Mesmo Tá. em São Ok. Paulo, aqui a clivagem é metodológica. Eu sou assim considerado um pesquisador esquisito, não porque eu sigo o Hayek, porque eu não faço estatística aplicada, né? Não por ser liberal. Claro, existem pouquíssimos economistas liberais na academia, mas ainda na FEA, aqui na Faculdade de Economia e Administração, ainda não é proibido ser liberal, né? Eu acho que quando eu me aposentar, daqui a uns 10 anos, eu não sei como é que vai ser, mas hoje ainda é possível ser liberal. Ao contrário de outros institutos dentro da própria USP e a maioria das faculdades, que eu seria caçado mesmo se eu estudasse Foi assuntos nesse liberais. sentido que era a pergunta. Mas que legal, que legal. Mas eu tenho total liberdade dentro da Universidade de São Paulo, total Que liberdade de legal, pesquisar o que eu pesquiso. que legal. Então agora sim, né? Entrando mais propriamente, a gente tá falando Hayek, e nem todo ouvinte nosso conhece o Hayek, né? É até um dos objetivos aqui que eu tenho no Diga Aí é de levar essas novas ideias. Eu já fiz um episódio sobre o Sowell, já falei muito da Rand, né? Vai ter um episódio depois só sobre a Rand também, mas tô aqui previsto para falar do Mises, para falar do Hofbauer. Mas hoje o nosso assunto é entender quem foi o Hayek, né? Quem foi essa figura tão relevante dentro da escola clássica, né? Enfim, da economia austríaca e tal, né? Do liberalismo. Não foi a atriz mexicana, né? Essa piadinha eu já falei. Mas quem foi Hayek? Bom, Hayek, eu acho que foi um dos intelectuais mais importantes do século XX, né? O pensamento do Hayek é crucial para a gente entender como é que funciona a economia e a sociedade, né? Hayek tem uma obra multidisciplinar, fala sobre teoria monetária, teoria do capital, teoria de ciclos econômicos, teoria de como funcionam os mercados, como que não funciona o socialismo, né? Tem uma teoria de evolução das instituições, tem uma teoria da mente, né? Uma coisa que ninguém... Eu não sabia. Uma das primeiras pessoas a falar que o cérebro e a mente surgem como redes neurais foi o Hayek, na década de 20. Ele publicou na década de 50, mas nos anos 20 ele publicou uma teoria conexionista da mente. Publicou, não, desenvolveu uma teoria conexionista da mente. Escreveu extensivamente sobre filosofia da ciência. É um dos grandes intelectuais do século XX. Influenciou muitos ganhadores do Prêmio Nobel. Ele mesmo é ganhador do Prêmio Nobel, né? Então, James Buchanan, Douglas North, Vernon Smith, vários grandes economistas foram influenciados pelo Hayek. No entanto, é uma vergonha. É um dos maiores economistas do século XX e ninguém estuda esse autor, né? As pessoas ouvem Marx, ouvem Keynes e nunca estudam Hayek. É um absurdo, né? Mas um dos maiores economistas do século XX. Para mim, é o maior, né? Eu não consigo opinar nesse ponto, não tenho esse nível de conhecimento, mas vou dizer que ele está, sem dúvida nenhuma, nos meus favoritos. Agora, o que você mencionou aí do Keynes e do Marx, isso aí vem exatamente daquele ponto, né, que fez aquela pergunta como é que ensinar uma teoria liberal dentro de uma USP, por exemplo, porque a gente sabe que, de forma geral, a educação brasileira ela vem sendo utilizada muito como forma de doutrinação. Eu nem me incomodaria, tá? Eu não me incomodo de estar se ensinando o Keynes, o Marx. O problema é que falta o outro, né? Para as pessoas poderem debater, comparar, né? Principalmente nas universidades públicas. De novo, não é uma generalização, mas a gente sabe que a maioria é assim. E aí a gente fica nessa situação em que, sim, a gente tem uma veneração às ideias de Marx, por exemplo, e muito menos gente vai saber quem foi Hayek, mas muito menos gente vai saber quem foi Hayek. Mas qual é a estratégia que eu adoto quando eu leciono? Eu nem falo, isso aqui eu estou explicando as ideias do Mises e do Hayek. Eu não faço muito isso, não. Só num curso de história das ideias, que a gente tem que dissecar os autores. Quando eu dou aula de teoria microeconômica ou de introdução à economia, eu coloco ali todas as ideias austríacas, sem falar que são ideias austríacas, né?
E daí Legal. é mais fácil elas serem aceitas, entendidas. É isso que eu ia perguntar. E tem uma aceitação maior por causa disso? Que doideira, Tem né? uma aceitação maior, porque até a própria definição sobre o que é economia, que qualquer curso do Brasil dá, economia é a ciência que estuda a alocação de recursos escassos a fins alternativos. Essa definição da ciência econômica é uma ideia austríaca, ou seja, o conceito de valor subjetivo é o que se ensina, é Uhum, ortodoxo. A ideia de custo como custo de oportunidade é ortodoxo. A ideia de uhum. que juros está relacionado à preferência temporal é uma ideia Temporal. de Gombaverk, né, que é um autor que Uhum, antecedeu o Mises. Então está cheio de ideias que são austríacas que fazem parte do que a gente ensina numa faculdade normal. Eu legal, coloco essas ideias todas sem precisar falar que são ideias austríacas, né, necessariamente. legal, legal. Fábio, assim, muito provavelmente vou fazer essa pergunta também quando eu vier a ter o episódio do Mises. O que tinha na Áustria para gerar essa, no melhor sentido, né? Vou pegar assim, essa bomba atômica de conhecimento bom, vamos dizer assim, né? De conhecimento que realmente prioriza a meritocracia, que prioriza o desenvolvimento, que prioriza a livre circulação, o livre mercado, a autonomia da vontade, né? Enfim, o mundo capitalista, por aí dizer, enfim, a economia de livre mercado. Que tinha na escola austríaca, assim, o que tinha na Áustria para que surgisse tanta gente boa e ajudasse a gente a ser, inclusive, quem a gente é hoje, né? Exatamente, né? Tem um renascimento em Viena no fim do século XIX para o século XX, né? O Hayek nasceu em 1899. O ambiente dele, imagina, ele era primo do Wittgenstein, o filósofo, né? Imagina Uhum, um ambiente intelectual. Na música a gente tem Mahler, Schoenberg, em artes plásticas a gente tem Kokoschka, Klimt, Schiele, né? Egon Schiele. uhum, Na filosofia a gente tem Mach, Wittgenstein, o ciclo de Viena e Popper. Na psicologia tem Freud, tem Adler. Na Universidade de Viena era quase um livre mercado das ideias. Você começava na faculdade, qualquer pessoa podia dar aula, desde que fizesse uma tese com a licença de lecionar, você podia dar aula sem receber salário. Né? Você podia fazer um seminário privado, as pessoas tinham uhum. seminários privados, davam aula na universidade, desde que tivesse alguém disposto a te ouvir, e a discussão continuava nos famosos cafés vienenses. Né? Então, ali Que foi um legal. dos grandes centros de efervescência cultural que, infelizmente, com as guerras mundiais, teve um processo de destruição da civilização e a escola austríaca migrou para Inglaterra, para os Estados Unidos, né? E esses lugares, Inglaterra e Estados Unidos, sendo os novos centros econômicos, intelectuais, mercadológicos, por que eles não conseguiram repetir algo desse tipo? Eles repetiram no sentido que todo grande intelectual, a maioria dos intelectuais europeus migraram para universidades americanas. Não é à toa que hoje quase a maioria dos prêmios Nobel vão para cientistas ingleses e americanos. Todos os europeus, com a Segunda Guerra Mundial, migraram de uma forma ou outra para a Inglaterra ou para os Estados Unidos. E ali Ok. virou o grande berço da civilização moderna, né? Aham, aham. Por causa disso, por causa da crise da civilização europeia com as guerras mundiais. Né? Interessante, eu nunca tinha pensado por esse lado, como realmente uma boa parte das. Lógico que, pensando nos Estados Unidos, a gente pode voltar lá nos Founding Fathers e tal, mas realmente o pós-guerra, né? Primeira e depois, especialmente segunda, os Estados Unidos se tornam o verdadeiro berço, né? Ocidental e talvez tenha muito a ver exatamente com isso aí mesmo que você está falando. Nunca tinha parado para pensar sobre esse aspecto, né? Muito interessante, muito interessante. O quanto que você acha que o mundo de hoje, Fábio, o mundo da economia, o mundo da filosofia liberal, o mundo ocidental deve para a escola austríaca? Deve bastante, deve mais do que a gente tende a se queixar, porque ninguém estuda Hayek, esse tipo de coisa. Mas, como eu disse, o discurso do Hayek no Prêmio Nobel, quando ele recebeu, se não é o primeiro, é o segundo discurso mais citado. Né? E tem Prêmio Nobel de Economia que não é austríaco em absoluto, como esses que eu citei, Douglas North, né, Ronald Coase, James Buchanan, que sempre citam Hayek, ou o Prêmio Nobel mais recente, autores vivos como Vernon Smith, né, que são autores Uhum, profundamente hayekianos. Então, eu ousaria dizer que todo economista criativo conversa com o Hayek, porque o Hayek nunca foi popular, sempre foi minoritário, mas ele põe sempre o dedo na ferida, o dedo nas uhum. questões mais fundamentais, mais profundas. Ele não tem um modelinho pronto, mas ele sempre trata das questões mais importantes.
da teoria econômica. Então, é quase impossível você ser um intelectual criativo sem dialogar com as ideias do Hayek. Então, Do Hayek, o Hayek em particular, e os austríacos em geral, como eu disse, o Bombaver, o Menger, o próprio Menger, fundador da escola austríaca, a gente usa, todas as faculdades ensinam a teoria do valor dado pela utilidade, né? Perfeito, perfeito. Me fala um pouco sobre as ideias de Hayek, então. Eu tenho algumas aqui, né? Me fala assim, como que era a ideia do Hayek. Vamos lá, vai. Deixa eu, então, vou indicar aqui. Hayek e liberdade econômica. Qual era o pensamento, qual era a linha, o que que o Hayek defendia? Fica à vontade para usar o tempo que você quiser. Como que o Hayek levava as ideias de liberdade econômica para frente? Eu consigo, acho que, resumir o pensamento do Hayek, né? Eu tenho um artigo na revista Mises que tenta capturar o que é a essência do Hayek. E o título Ok. que eu dei foi a economia, desculpa, falibilista do Hayek, né? Portanto, a ideia do falibilismo ela vai embasar o liberalismo do autor. Eu diria o resumo do programa de pesquisa do autor da seguinte forma: a essência do Hayek. Qual é a essência do Hayek? Hayek quer explicar a coordenação de planos, a emergência, não a construção de cima para baixo, mas a emergência orgânica de baixo para cima da coordenação de planos nos indivíduos, né? Quando a gente tem o problema de juntar as peças de um grande quebra-cabeça da sociedade, é muito complexo. Então, a ideia é explicar a coordenação quando o mundo é muito complexo e o conhecimento for limitado. Ou seja, não é possível, não cabe na cabeça de ninguém todo o conhecimento necessário para a gente coordenar os planos dos agentes, né? Então, Ok. repara, só alguns exemplos. Ó, nos mercados, tem a coordenação via sistema de preços. No socialismo, tem a descoordenação derivada do planejamento central. Na teoria do capital, tem a coordenação intertemporal de planos. Nos ciclos econômicos, tem a descoordenação intertemporal dos planos. Na ordem das instituições, tem a coordenação das ações baseadas em regra. E assim por diante. Tudo que ele escreveu é sobre coordenação. E qual é o elemento? Onde entra o elemento da liberdade? A liberdade entra justamente disso. É um processo de aprendizado por tentativa e erro. Para haver aprendizado, é necessário dois ingredientes fundamentais, que ele tenha liberdade para tentar soluções diferentes. Então é fundamental a diversidade de tentativas, liberdade. E depois tem que ter um mecanismo de correção de erro, que é o Popper, é o elemento em comum do Popper, tem que ter a crítica. Então a liberdade é importante para gerar diversidade e, ao mesmo tempo, tem que ter a crítica para eliminar os erros. Posso usar uma metáfora? Eu uso uma metáfora da atirador de elite. É o cara que sabe onde está a verdade, ele já atira, pá, direto lá na solução do problema. Já se é liberal, você não é dono da verdade, você tem uma metáfora da metralhadora. Você atira para todos os lados, aumenta a chance de algum deles acertar o alvo. Daí você pode aprender com os seus erros. Então, na política, na economia e na filosofia, o Hayek é um autor que defende a liberdade como um pré-requisito fundamental para o crescimento do conhecimento e da economia. Tá. Em termos de liberdade econômica e de economia de mercado, ele era anti-intervenção, era realmente a autonomia de vontade das pessoas, baseada em troca voluntária? Como que ele lidava exatamente sobre essa questão mercadológica do papel do indivíduo versus o papel do Estado? Então, aí existem até várias controvérsias sobre isso. Hayek e Mises tinha meia dúzia de liberais no miolo do século XX. Ele é fundador, mais ou menos na metade, acho que 47, 48, ele fundou a Mont Pelerin Society, que é o grupo dos poucos pensadores liberais que existiam no mundo. Né? Mas era um defensor ferrenho da liberdade individual, mas ele não era anarquista. Nem Mises era anarquista, né? Então ele era um grande defensor das ideias de liberdade, mas tem algumas pessoas que falam Hayek é um socialista, né? Que é claro, um exagero absurdo. Mas por que as pessoas acham que ele... Porque a obra dele, ele é um autor evolucionário. Então ele tem uma obra, que é a Constituição da Liberdade, que ele fala qual é as perspectivas da liberdade no welfare state, na economia de bem-estar social, que tem um intervencionismo grande. Então ele está analisando a liberdade nesse ambiente, não que ele seja um defensor do welfare state. Então as pessoas, quando veem uma proposta como renda mínima, o Suplicy tem a ideia da renda mínima, etc. Essa ideia vem do Hayek, então o Hayek é o socialista. Não, o Hayek tem um argumento assim, olha, se tivesse liberdade, a sociedade seria muito próspera e seria muito fácil atender às necessidades de alguém despossuído.
por exemplo, com um programa de renda mínima. Mas ele está discutindo como que seria a liberdade ou a falta dela no welfare state, na economia intervencionista, não numa economia liberal. Então, ele nunca escreveu um texto sobre como funcionaria uma sociedade puramente liberal, né? Então, nesse sentido, ele é visto como um cara menos liberal do que o Mises. Mas, paradoxalmente, quando perguntado para ele, será que pode funcionar uma sociedade sem Estado? O Hayek fala, não sei se funcionaria. Provavelmente sim, talvez funcione, é possível que funcione. Quando se pergunta para Mises se é possível o anarquismo, ele fala, não, essa é uma ideia besta, né? Jamais funcionaria. Ele ridiculariza a ideia de Mas o Mises, ele parte de um Estado focado ali na questão de segurança e justiça, praticamente, né? Sim, Você pode me exatamente. corrigir se eu estiver errado. Os É, dois é o que autores são fariam, liberais, é o que falam clássicos. que ele seria o libertário, né? O libertário minarquista, por ali dizer. O Hayek, ele defende um papel maior do Estado, né? Em Então, comparação ao Mises, tá? Eu tô comparando só. mesmo assim, eu discordo. Você pegar o Mises, os papers dele que foram roubados no apartamento dele, foram levados para a Alemanha e depois para Moscou, ele está fazendo comentário de política local. Então, você vai encontrar até ele defendendo impostos lá. Sabe? Por quê? Porque você tem que separar qual é a medida econômica atual agora numa economia mega intervencionista. Qual é uma medida de reforma que você defende no horizonte de planejamento de vários anos? E qual é teu estado ideal? Então, todo economista tem esses três planos de discurso. Ok. O que ele defende hoje, o que ele defende numa sociedade que ele seria o déspota esclarecido. Então, você vai ver níveis de liberalismo em todos os autores, dependendo do plano do discurso. Então, eu não diria que o Mises é mais liberal do que o Hayek por causa disso. Isso Ok. ignora o contexto dos escritos de cada um dos autores. E aí, qual é, então, no cenário ideal, qual é o papel do Estado para o Hayek? Então, ele não discutiu libertarianismo, né? Não era uma discussão da época dele, mas ele era um autor bastante liberal. O que ele não era, são questões interessantes. Como a base dele era falibilista, ele não tem uma receita pronta de como deveria ser a sociedade. É interessante que até que nem Marx, você tem a mesma coisa. Você tem um processo de tentativa e erro de evolução das instituições. Então, se pergunta aí, quais são as instituições de uma sociedade mais liberal ou plenamente ideal? A resposta dele seria não sei. Leis de patentes. Ele era contrário ao direito de propriedade intelectual de ideias. Mas ele ele não tem uma solução pronta, tem que abolir e acabou. Então, você tem um processo de evolução das normas que não está na cabeça dele, porque isso envolveria um paradoxo, né? Você teria que planejar o desplanejamento. Você teria que planejar centralmente o desplanejamento, né? Que é uma ideia meio contraditória. Né? Ok. Mas quando eu pego uma obra como essa aqui do Caminho da Servidão, é uma crítica ferrenha ao intervencionismo. Sim, ele é liberal clássico. Ele é altamente anti-intervencionista. O que é um liberal clássico? Vamos lá, Fábio. Assim, você volta depois. O que é um liberal clássico? Liberal clássico é uma pessoa que defende, né, uma filosofia política, né, que defende que o Estado seja bastante limitado. As instituições têm que ser tais que elas limitem a ação dos governantes o máximo possível. Né? Então, de vez em quando as pessoas falam, então essa é a ideia de Estado mínimo. Precisamente, o Estado tem que se limitar a questões de segurança, né? O exército, a polícia, a visão do Estado vigia noturno, né? Que os alemães falavam. É o ideal. É possível que eu tenha uma polícia privada? É possível que tenha uma justiça privada? Bom, o Hayek propôs até moeda privada, né? Mas você não vai encontrar um livro que ele tenha a minha sociedade ideal. Ele nunca escreveu esse livro. Então, ele quer maximizar a liberdade, mas é um autor que supõe que vai ter algum Estado. Não, mas ele deixa aberto. Seria possível uma sociedade sem Estado? É uma coisa que ele diz que é concebível, mas ele não defende a zero Estado. Então, é um liberal clássico no sentido que ele defende um Estado mínimo. Perfeito. Mas então, voltando lá... Não, sem dúvida nenhuma. Mas voltando aqui, eu estava dizendo, então, que aqui nesse livro, O Caminho da Servidão, enfim, que eu amo essa obra, ele critica muito o intervencionismo. Fala um pouco sobre essa crítica que ele faz ao intervencionismo, que tipo de intervencionismo, e se você já quiser fazer uma ligação com o mundo que a gente vive hoje, por favor, fica à vontade. Tá. Então, o Caminho da Servidão é um livro fundamental. O próprio autor, ele dá menos bola para isso, porque ele fala é só um panfleto político, escrito no calor da Segunda Guerra Mundial, mas não é uma obra intelectual, teórica e de importância. Ele trata nessa obra da questão da indivisibilidade das liberdades. A seguinte tese é:
liberdade econômica é condição necessária para a liberdade política. Não existe essa separação, ou é artificial, entre liberdade econômica e liberdade política, ou liberdade intelectual, né? Primeiro, porque não existe fins econômicos e fins não econômicos. Só existe fins econômicos na medida... Econômico é um adjetivo, não é um substantivo, não se refere a alguma coisa muito bom. particular. Ele sempre vai valorizar a liberdade quando você não é dono da verdade, seja em ciência, seja no setor jurídico, seja nos mercados, no mercado financeiro em particular, né? No mercado de capital, melhor dizer, né? Em todos os mercados. No mercado das ideias também, né? Tem uma citação que acho que eu tenho... nada é mais importante a liberdade na fronteira do conhecimento, que a gente não sabe onde será o próximo passo, né? Então, o que diz esse livro? Ele diz assim, nos anos pós-guerra, né, todo mundo era favorável na Inglaterra à ideia de planejamento central. A gente tem que ter mais educação, mais saúde, mas ele está dizendo o seguinte, olha, a Alemanha já passou por isso, né? Então, embora as pessoas concordem com a ideia de planejamento, elas discordam sobre o conteúdo do que deve ser planificado, que não é saúde contra nada. Se existe escassez, eu tenho que aumentar o gasto com a saúde aqui e, portanto, tenho que diminuir o gasto com educação acolá. Daí as pessoas vão brigar, elas estão eternamente brigando sobre o conteúdo dos planos concretos. E daí é necessário, se adota planejamento central, uma espécie de ditador que força as pessoas a atuarem para fins que elas discordam, porque elas só se concordam com a ideia abstrata de planejamento, mas jamais com o conteúdo de um planejamento específico, porque ele envolve trade-off. Thomas Sowell, outro episódio teu, é um estudante do Hayek, né? Que tem esse tipo de ideia. Sempre tem o trade-off, nunca tem a solução. Um cara de esquerda pensa, o problema da ecologia, tem a solução para a ecologia. O liberal, não, vamos investir mais em ecologia, eu tenho que investir menos em outra parte. É a teoria do cobertor curto, né? Você cobre o ombro, fica o pé de fora com frio ou vice-versa, né? Daí as pessoas vão brigar, e daí surge sempre um líder totalitário, um ditador, porque tem que ser o cara que tem estômago de forçar as pessoas atuarem num plano que os líderes não concordam. Se tem uma sociedade voltada para o mercado, o que vai acontecer? As pessoas vão colaborar entre si sem precisar concordar com as ideias políticas. Quem forneceu o meu almoço hoje pode ser um petista arraigado, e, no entanto, ele vai ser bem educado comigo. Só que ele não sabe que eu sou antipetista e vice-versa. A gente colabora. Perfeito. É relevante para isso, né? Para esse fim de troca voluntária é relevante. E você falou sobre a situação atual, né? Com o aumento da política, né? Tudo vira política, né? Com o politicamente correto, a gente está caminhando a uma sociedade totalitária de novo, que agora você vai comprar um sushi, você precisa perguntar se o sushi é de esquerda ou se o sushi é de direita, né? Porque as empresas têm que estar ligadas com pautas políticas. Então, o nexo da cooperação social se dá através dos meios, não através dos fins. Por isso que o Hayek, nessa obra, e o Milton Friedman, em outra obra, também fala que não, as firmas devem pensar no ganhar dinheiro estritamente. Se elas pensarem em valores políticos, nós estamos caindo numa sociedade totalitária, que todo mundo tem que estar debaixo de uma mesma hierarquia, atendendo aos mesmos fins últimos. A comunidade, a sociedade livre, ela atua e as pessoas não precisam comungar objetivos finais. É o nexo entre relação entre meios. E se o Hayek, enfim, estivesse aqui hoje, cara, como que você acha que ele ia estar se sentindo vendo? Eu não quero falar só de Brasil, tá? Eu vou falar de mundo, né? Acho que o mundo vem sofrendo uma revolução cultural aí, de um lado e do outro, né? A gente, nos últimos 15 anos aí, veio tendo uma crescente do progressismo, vou colocar assim, posso falar como uma forma de coletivismo, mas um progressismo, com a cultura woke, uma social-democracia, um welfare state, esse negócio, muita gente querendo dizer o que os outros podem ou não fazer. Então, a gente vê nos últimos 10, 15 anos, a gente vinha vendo uma diminuição das liberdades individuais e até de liberdade econômica e tal. E agora, me parece que está tendo um pêndulo inverso. Foi até rápida essa mudança, mas começa a ter uma certa mudança em que o que chamam hoje de direita, eu não gosto da divisão simplória esquerda e direita, mas vamos lá, o que chamam hoje de direita, que para mim está muito mais ligado a um conservadorismo e não a um liberalismo. É raríssimo um liberal dentro de um poder. Milei é uma ponta fora da curva, mas entra
entra na direita, por aí vendo, e a direita a gente sabe que, em termos de liberdade, ela está muito mais relacionada à liberdade econômica. Em termos de liberdade individual, não é tão bem assim. E aí vem até essa questão da dissociação que o Hayek fazia, né? Então, como que o Hayek estaria se sentindo aí nesses últimos 10, 15 anos e o que ele estaria vendo aí para os próximos anos? O Hayek sempre foi um sujeito independente intelectualmente, né? Um dos poucos liberais no mundo altamente intervencionista. Daí, no Uhum. final da vida dele, ele começou a perceber que existem pessoas hayekianas, né? Milhares de livros e artigos sobre a sua própria obra que ele nem conseguia acompanhar. Então, ele morreu num mundo progressivamente mais liberal, né? E agora, como você disse, nós estamos numa era que eu gosto de chamar de neo-iliberalismo, né? Eu até escrevi um texto sobre o Maravilhoso, neo-iliberalismo. maravilhoso, porque tem uns pregos aí, uns pregos, inclusive um desses pregos é um amigo meu, mas eu não vou citar nome aqui, porque talvez ele escute. Então, o prego que você fica me chamando de neoliberal o tempo inteiro, ó aqui, ó, escuta aí o que o Fábio tá dizendo, ó. Como é neo-iliberal? Nós estamos numa era do neo-iliberalismo. Então, as teses do Ah, Hayek estão cada vez mais relevantes novamente, né? Com a perda da liberdade econômica, a gente não tem mais liberdade política. A nossa sociedade atual voltou a normalizar a censura, por exemplo. Isso, ainda só ficar no caminho da servidão, é uma consequência prevista pelo caminho da servidão, né? Você acaba com a liberdade econômica, você não tem liberdade. Se regula muito as big techs, não tem como a big tech não censurar, né? O exemplo do Hayek é a mesma coisa. Se controlar o papel, você não tem liberdade de imprensa. Só mudou a tecnologia, né? Se você não tem liberdade de regulação, jamais a big tech vai deixar de censurar, né? Que nem no governo passado. uhum. Eu não sei se eu seria otimista se nós estamos, o pêndulo está indo na outra direção. Ainda tenho minhas reservas sobre isso. Vamos esperar mais alguns anos, né? Mas o Hayek, Uhum. acho que ele falaria, viu, eu não te disse, né? Ele ficaria Uhum. vingado, porque cada vez ele é mais necessário, porque a liberdade está diminuindo nos últimos anos, né? Nas últimas décadas Tá de sim, novo. tá sim. Mas, ao mesmo tempo, ele ficaria feliz com algumas mudanças tecnológicas, como a descentralização proporcionada pela internet. Quando eu comecei a Uhum. estudar o Hayek, eu tinha que importar um livro de um catálogo de papel, da editora de Chicago, né? Ó, tudo que está prateado aqui são as obras completas do Hayek, toda essa Que você vê, legal, as muito obras do legal. Hayek. Eu tive que comprar essas coisas de papel, e ninguém conhecia, né? Agora é fantástico, qualquer rapaz pode entrar na internet e baixar Aham. qualquer texto do Hayek de graça, ver Isso é verdade. podcasts ótimos. Todo o material existe disponível sobre o autor. Quando tinha essa idade, 20 anos, eu não, era a coisa mais Uhum. difícil do mundo é ter acesso ao mundo. Imagina a ideia de criptomoedas, por exemplo, uma ideia que Sim, sim. a ideia da desnacionalização do dinheiro, né? Eu acho que eu Uhum. era pessimista, eu acho que o mundo ruma mais uma moeda centralizada, tecnológica, então menos liberal, né? Mas ao olhar coisas Aham. como cripto, currencies, né? O Hayek ficaria muito feliz, porque de novo é a sua Legal. própria tese. E sua tese sobre os ciclos econômicos também, né? A gente vai observar a bolha de internet, depois a bolha imobiliária, todas essas bolhas aumentaria a confiança do Hayek sobre a sua própria teoria, sobre a causa dos Perfeito, ciclos econômicos. perfeito. Quando você fala que o Hayek não dissociava a liberdade econômica da política, quando você fala de liberdade política, é liberdade individual ou é outra coisa? Sim, sim, eu não diria que ele não dissociava, ele fala, existem conexões complexas entre liberdade econômica, liberdade política e liberdade de opinião. Elas não podem ser separadas. Por exemplo, tem pessoas de esquerda, seguidores de Keynes, que se dizem liberal. O cara valoriza como a liberdade como um valor. Só que ele defende o Estado arbitrário e grande. E isso é Uhum. inconsistente entre si. Então, os Inconsistente, com certeza. austríacos e a economia em geral não está nem aí para as intenções das pessoas. Ela está para as consequências não intencionais. Hayek define economia como o estudo das consequências não intencionais da ação humana, né? Uhum. Então, se diz um cara democrata, né? Todo ditador se acha um democrata, né? Afinal, toda ditadura tinha a palavra democracia no meio dela. Não era por ironia nem nada parecido, porque as boas intenções geram os piores resultados possíveis, se analisar as consequências das ideias, né? Uhum. Uhum. Mas o pensamento dele em relação a outras liberdades individuais, como a liberdade de expressão como um valor absoluto,
a liberdade, por exemplo, de usar drogas se uma pessoa determinada quiser, a liberdade religiosa e a liberdade individual mesmo, não necessariamente política. Como que ele via isso? Ele é liberal, no sentido pleno. Legal. Porque a liberdade de... O livro dele, que ele estuda a filosofia da ciência, é a Contra-Revolução da Ciência. É o livro que eu prefiro, aliás, do Hayek, né? Um dos meus livros prediletos dele, que ele define justamente isso, porque ele é um autor bem popperiano nesse sentido, né? Quando você tem liberdade de opinião, você tem, como eu digo, o fundamento das ideias do Hayek, precisa ter atirar para todos os lados e crítica para a gente avançar rumo a uma compreensão melhor do mundo. Então ele fala, se tiver o monopólio das ideias, você vai ter estagnação, né? Então é fundamental para o progresso intelectual que haja liberdade plena intelectual, não tem que ter censura para nada, ele não tem medo de nenhuma ideia, né? A ideia hoje que a gente tem de defesa de censura, baseado em fake news, etc., ele ficaria horrorizado com esse tipo de coisa típica de governos totalitários. Ele é um liberal pleno, liberdade das ideias, sim. Está desenvolvido nesse texto, Contra a Revolução da Ciência. E como ele segue muito John Stuart Mill, né? Como dizendo assim, toda censura nunca vem de um cara malvado. O censor, o ditador do passado, era um cara malvado. Não. Todo censor vem de pessoas profundamente compromissadas com o racionalismo de um lado e, do outro lado, uma sensação de superioridade moral. Ele fala, a censura é fruto da sensação de superioridade intelectual e moral. É uma a gente está vendo muito disso no Brasil hoje, né? Olha que doideira. As pessoas acreditam piamente que quem discorda dele é ignorante ou mal intencionado. Essa é a fonte da censura, né? Você acha mesmo que essa é a verdade, essa é a mentira, por que você vai ser a favor da liberdade? Se você tem aqui a verdade, tem que jogar fora, proibir a mentira e promover, subsidiar a verdade, né? Então, você não vai valorizar a liberdade, você não sabe dizer a priori. Eu tenho a minha opinião convicta sobre qual é a verdade, mas a gente não tem um órgão de planejamento central que vai dizer esta é a verdade e esta não é a verdade. Portanto, ele defende a liberdade das pessoas falarem qualquer besteira que elas quiserem, né? E a censura surge sempre da crença que eu capturei a verdade. Eu sou dono da verdade. Você defende a verdade, não tem como defender a liberdade, né? Não, com certeza. Muito bom. Teve alguma ideia do Hayek que se mostrou equivocada com o tempo, Fábio? Sim, claro. Por todo autor, ninguém explica tudo, né? Tem ideias que estão... o Hayek, ele sempre desenvolveu, como eu disse, pontos fundamentais. Então, ele nunca desenvolveu aquele modelo que é adotado nas faculdades, nos textos, né? Então, ele sempre tratou de questões difíceis, complicadas. Então, ele tem questões que são sempre que merecem desenvolvimentos. Por exemplo, ele tem uma teoria da evolução das instituições, que é pioneira a teoria sobre como evoluem as instituições. É de caráter evolutivo, mas é um evolucionismo dos anos 60. A biologia, a ciência que mais se desenvolveu no século XX, na segunda metade, foi a biologia, de fato, né? Então, precisaria ter uma atualização do pensamento institucional dele, informado pelo esse evolucionismo, que ele é meio difuso, é meio incompleto, tem algumas defeitos. Eu não sei se vale a pena entrar nos pontos específicos da teoria da evolução institucional do autor, que merecem atualizações, né? Atualizações que a própria biologia evolucionária mudou, né? Então, por exemplo, é um dos aspectos. O Hayek tem o grande defeito do Hayek é falar sempre nos termos mais abstratos possíveis. E ele devia ser um pouquinho menos abstrato para especificar muito o conteúdo das suas ideias. Então, tem ideias que precisam ser desenvolvidas sobre como funcionam os mercados. Ele defende o mercado como um processo de descoberta. Mas falta o modelinho evolucionário por trás dele. Ele fala, olha, tem que ter um modelo evolucionário de como que a gente aprende por tentativa e erro. Os empresários têm que ter o aspecto criativo de criar soluções e o sistema de preços, lucro e prejuízo corrige esses erros. Então, ele faz uma pincelada do modelo evolucionário, mas não desenvolve um modelo evolucionário de como funcionam os mercados. A mesma coisa com as instituições. Ele tem uma teoria, tem mais perguntas do que respostas na sua teoria sobre como as instituições evoluem. Perfeito. E qual que você acha que foi a maior ideia, o maior ensinamento que o Hayek deixou para a gente?
Sabe, eu guardei aqui uma citação, que é a minha citação predileta do autor. Deixa eu pegar, que eu não sei Fica à vontade, exatamente por favor. onde é que está aqui. É só pegar. É, Na Constituição da Liberdade, o Hayek fala o seguinte: o argumento a favor da liberdade repousa principalmente no reconhecimento da inevitável ignorância de todos nós a respeito da maioria dos fatores dos quais a realização de nossos fins e bem-estar dependem. Né? Fecha aspas. Né? Então, a grande coisa central do pensamento do Hayek é o falibilismo. Né? Ele é liberal. Por que ele é liberal? O Hayek é liberal porque a liberdade é justificada na ideia que nós somos ignorantes sobre o que é necessário para a gente coordenar nossos planos, seja no mercado intertemporal, seja no mercado das ideias, né, no plano da filosofia, seja no plano da ciência, seja no plano das instituições. Né? Ele é um autor contra monopólio. Nesse livro, A Constituição da Liberdade, eu capítulo 2, ele está toda. Quais são as soluções dos problemas? Eu não acho que eu sou mais esperto do que os outros. Eu não sei qual é a solução. Tem liberais do Brasil que pensam o contrário. Os petistas são incompetentes. Mas esse é o pensamento dos tucanos, do PSDB, né? Que era assim, não, um técnico vai administrar melhor um certo orçamento, por exemplo, o Ministério da Saúde. O petista só aparelha. Né? Mas os liberais falam, não, eu fiquei a minha vida inteira brigando contra isso. Você, como liberal, jamais fala, eu vou fazer melhor do que um petista. Você não vai fazer melhor do que o petista. O que você pode fazer melhor do que o petista é o seguinte, deixar as pessoas tentarem. Porque eu não sei, embora eu seja professor, eu tenho ideias a respeito, eu não sei qual é o melhor sistema educacional. Então, a única coisa que eu recomendo é não tenha um sistema educacional, é descentralização, que as pessoas tentem métodos estranhos, um certo guru possa falar suas besteiras e tentar, numa escola do guru X, falem e tenta pôr em prática as suas bobagens sobre pedagogia. Então, é a ideia. Como eu não sou dono da verdade, é melhor que haja diversidade de opiniões e, portanto, escolas com doutrinas diferentes. Eu jamais seria favorável, no espírito hayekiano, de impor o sistema educacional tem que ser montessoriano, tem que ser construtivista, ou tem que ser um certo ismo qualquer. Ele tem que ser descentralizado, porque isso é consequente. Então, eu, como liberal, não sei qual é a verdade. Por isso, eu defendo o não monopólio, para que as pessoas mais espertas que eu tentem. E aí tem a pergunta americana: você é tão esperto porque você não é milionário? Né? Então, se você acha que é tão esperto assim, vai lá e mostra que você faz uma coisa melhor que eu, ou do que qualquer outro. Isso é muito bom porque é exatamente através dessas ideias de que não existe, digamos assim, uma resposta fechada, que o valor da liberdade faz a gente, cada um de acordo com as suas subjetividades e interesses, escolher aquilo que é melhor para si. Porque o que é melhor para mim não é o melhor para você necessariamente. Né? E aí a gente tem, inclusive, o direito de errar, né? A falibilidade nesse sentido também é muito interessante, porque é exatamente com o erro que vem o processo de melhoria. Um processo de criatividade, um processo de inovação. É o Hayek que fala que o conhecimento é coletivo? É do Hayek esse raciocínio? Não, o Hayek ele estuda o mercado como um mecanismo de transmissão de conhecimento. Isso. Cara, isso é muito interessante, Fábio. Você explica pra gente? Eu vi recentemente, eu não tinha essa ideia que isso era dele, e eu vi em outro livro citando essa questão do conhecimento, da transmissão de conhecimento coletivo. No artigo fundamental de 1937, que chama Economia e Conhecimento. E depois tem o seu segundo artigo, que é o mais citado, que é Os Usos do Conhecimento da Sociedade. Ele diz o seguinte, olha, você pega uma cidade antiga, acho que Aristóteles, se não me falha a memória, que dizia, uma cidade não pode ter mais do que 100 mil habitantes. A cidade vai até onde chega a voz do arauto, aquele cara que desenrola o pergaminho e fala dos éditos governamentais. Quantas pessoas estão nascendo, morrendo, fazendo dieta? Ninguém sabe, nenhum comitê, por mais esperto que as pessoas sejam, a quantidade de informações sobre quem são os habitantes da cidade, o que eles querem da vida, quais são as possibilidades técnicas, quais são os recursos disponíveis para fabricar as coisas, é uma quantidade de informação infinita. Você precisaria, mesmo se tivesse os computadores modernos, você precisaria várias vezes a idade do universo para processar
todas as informações necessárias para nós coordenarmos os planos. No entanto, acho que Atenas chegou numa cidade com tamanho parecido com isso, com 100 mil habitantes. Como? Ele fala através de um mecanismo de correção de erros, que é um mecanismo de aprendizado, que é o sistema de preços. Eu não preciso saber os detalhes do funcionamento da economia para colaborar com a economia. Deixa eu dar um exemplo bobo, né? Temos que estanho, o exemplo que ele dá é justamente o estanho. Estanho, suponha que ele seja usado como corante para fazer o olho da boneca. Eu produzo bonecas Barbie, bonecas Barbieri, né? Suponha que eu sou fabricante das bonecas Barbieri. Então eu uso estanho sem saber que eu uso estanho. Mas daí, suponha que acabaram as minas de estanho no mundo, suponha que, sei lá, a cura do câncer envolve um remédio que usa estanho, ou que uma guerra ocorreu na Ucrânia e todo o estanho vem da Ucrânia. Estou inventando, não existe nada disso. Claro. Estou supondo três coisas. Eu não preciso saber nada sobre guerra, eu não preciso saber nada sobre oncologia, e não preciso saber nada sobre nada para parar de usar estanho. Doravante, as bonecas Barbie e Eri, elas terão o olho azul, né? Um olho castanho que não usa estanho. Então eu paro de usar aquele corante sem saber que eu parei de usar estanho, sabe? E o remédio, o cara que faz o remédio que usa estanho, ele está disposto a pagar mais caro por aquilo. O preço do estanho sobe e eu paro de economizar estanho. Então, o que acontece? O sistema de preços funciona como uma linguagem, que nem tem código Morse, sinais de fumaça, português, existe uma linguagem chamada sistema de preços. Só que essa linguagem comunica o quê? Essa linguagem comunica informação. Né? O sistema de preço é uma linguagem que a gente conversa sobre a escassez relativa. Olha, consumidor, pare de usar estanho. Né? Firmas, parem de usar estanho como insumo. Consumidores, parem de comprar esses produtos que passam a ser caros. Firmas, é lucrativo vocês produzirem mais estanho. Então, o que acontece? O sistema de preço permite que a gente coordene nossas ações sem que ninguém saiba qual é a atitude que ela deva ter. Nesse sentido, o sistema de preços ele permite o uso do conhecimento na sociedade de uma forma descentralizada por agentes falibilistas. Pô, sensacional. É por isso que eu sou fã do cara. Tô ficando seu fã agora também. Ó, a gente tem uma segunda parte aqui, eu tenho que agradecer alguns outros mantenedores. Seguinte, tem 3 mantenedores que eu tenho que agradecer aqui. O primeiro é o Tomás Laboratórios, tá? Que é um laboratório aqui do Espírito Santo, que na verdade ele é um dos 10 maiores parques de análises clínicas do país. Enfim, sempre que eu preciso fazer exame, eu não queria ter que ficar fazendo exame, mas assim, para manter a saúde, ver se está tudo em dia, a gente vai lá, né? Eu vou lá no Tomás, pô, atendimento sensacional, então muito obrigado ao Tomás. Eu tenho que agradecer a Vibes, eu não sei se você reparou, mas sempre que eu não tinha que falar, eu ficava tomando um gole aqui desse açaí, que eu só não vou mandar para você, né? O nosso patrocinador Vibes aqui só não vai mandar para você, porque realmente não vai chegar bom um açaí se eu mandar aí para Ribeirão Preto. Porém, tem esse outro mantenedor. Ó, mentalizo, tô achando que eu tenho açaí. Você mentaliza, não tem problema. Quando você vier em Vitória, que você falou que né? Veio aqui só 20 anos atrás, então fica o convite para vir aqui. Eu vou te levar lá na Vibes. E eu tenho um outro aqui, esse aqui é os biscoitos da Claide, cara. É um biscoito caseiro que tem na cidadezinha no interior aqui. Esses aqui são sensacionais. Eu abri porque a gente vai entrar na segunda fase agora, enquanto você fala, eu vou comer. E eles vão mandar para você uma sacola de presente. Eu preciso do seu endereço, tá? Terminando aqui o episódio, por favor, me manda aí o seu endereço no WhatsApp. E a Claides vai mandar aí uma série de biscoitos para você, são imperdíveis. Bom, vamos lá. Fase 2 aqui, estamos chegando em 50 minutos de episódio. A gente vai para nossa fase 2 aqui, que agora é um pouco mais papum, tá? Uma brincadeira aqui para a gente te conhecer melhor. Indicação de um livro. De um livro? Eu fico meio constrangido de indicar o próprio livro, mas é inevitável. Porque eu acabei de publicar, né, justamente ao tema da nossa conversa, eu acabei de publicar um livro sobre o Hayek, que é uma introdução ao pensamento do Hayek, chamado Para Entender o Hayek, né, que é da LVM, né, editora associada ao Instituto Mises, que eu tento, de forma bem didática, explicar as ideias do Hayek, sobre os vários assuntos que o autor investigou. Né, Quero minha cópia autografada, hein? Querendo. Pode me mandar o endereço também. Me manda faço questão aí e eu mando a cópia do livro. Troca voluntária, tá vendo que coisa linda aqui no mercado?
Exatamente. Eu acho que eu não creio nessa, né? O biscoito. Não tenho certeza. Se bem que o Clyde realmente é muito bom. Até peguei aqui, o que eu abri aqui foi de café com chocolate, cara. Um biscoitinho de café com gotas de chocolate. Opa. Maravilhoso. E você viu, né? Uma troca voluntária sem necessidade de intervenção, né? Sem um ser, entre aspas, superior, dizendo como que a gente tem que fazer uma troca, né? Então tá vendo aí como é coisa linda. Indicação de um filme, Fábio. Filme, eu não sou muito cinéfilo, não, né? Mas então eu não levo muito cinema a sério. Então eu gosto de filmes que são pastelões. Sabe qual é? Eu tenho até vergonha de falar meu filme predileto. Não tenha, por favor, também amo. É um dos primeiros filmes do Woody Allen, quando eu era jovem, que era Take the Money and Run. Acho que em português é Um Assaltante Bem Trapalhão. Aí, tá vendo? É um filme sério, você assiste? pura diversão, totalmente bobo. Claro, mas como é que é assim? Vamos lá, né? Se eu tenho que citar um filme mais encaro sério, também talvez esse o Meu tipo de- Tio. Pronto, do Jacques Tati, Qual? então, mais sério. Meu Tio, do Jacques Tati, é mais sério, né? Tá bom, boa. Vamos lá, você tinha um desenho de infância favorito? Desenho? Eu tinha vários desenhos de infância. Qual? O mais clássico é o que toda criança é igual, né? Eu nasci na década de 70, né? É o Pica-Pau, né? O Pica-Pau é disparado. Pica-Pau muito indicado aqui, era muito É. bom. Muito bom. Então, E uma brincadeira de infância? brincadeira de infância, cada estado tem um nome diferente, né? Em São Paulo era taco, em outros lugares é bets. Então é uma espécie de beisebol, né? Eu sei qual é, que botava no chão. Tinha esse negócio, eu não lembro botava o no chão, nome, não. taco, daí você saía correndo. Lembro desse negócio aí, eu brinquei desse negócio falar Bahia, mas eu não lembro o nome não, eu admito. Você era muito jovem, pessoal. É uma brincadeira que. Mas eu já brinquei disso aí, parça. Anos 80. Não, calma, eu Isso sou pra pré-computador, mostrar, sou pré-celular, eu tô só com cara, só. Tô quase 40, cara, então assim... Opa, não aparece. Não aparece. Obrigado. Um estilo musical. Eu gosto, tá cheio de flauta aqui na minha estante. Eu vi aí. Eu coleciono flautas, eu tocava flauta. Infelizmente eu não tenho mais tempo, mas eu toco clarinete e flauta. Então eu gosto muito de música erudita. Meu compositor predileto é Johannes Brahms. Pronto, era isso que eu ia perguntar próximo, né? Uma banda artista, tá respondido aí. Um valor. Princípio. Valor? Princípio. Um valor, tá. Eu pensei assim, um valor, eu como economista, eu falar real. Assim. Por isso que eu falo, um valor, princípio. Eu valorizo bastante a pontualidade. Embora seja besta, assim, eu acabo julgando os outros conforme eles chegam na hora ou não. Assim. Não, então, a minha proxy para outros valores. Hoje eu mandei bem mal com você, né? Porque eu pedi para adiantar, mas eu trazei o adiantamento. Não, mas uma coisa cancelou a outra, né? No minuto, a gente combinou. E respeito ao próximo, uma aproximação do respeito é a pontualidade, né? Então, eu concordo. Tem uma festa às 7 da noite, eu sou o cara que vou lá e o dono da festa está tomando banho ainda, eu sou o cara que vou lá e chego na festa. Um herói. O herói? Um herói, deixa eu ver, assim, vai revelar minha idade, né? Mas o herói eu gosto do Nacional Kido, né? Dos desenhos japoneses dos anos 70. Legal. Um esporte. Esporte? Eu estou acompanhando agora, eu fiquei muito decepcionado com futebol. Eu parei de acompanhar, então eu sou um corintiano não praticante, né? Eu não vejo mais futebol. Então agora eu estou acompanhando o beisebol americano. É mesmo? 3 anos que eu estou acompanhando, tentando entender as regras do beisebol. É complexozinho. Mas vamos lá. Agora que eu quero ver, hein? Tem que escolher um ou outro, não vai ficar em cima do muro não, tá? Sim, vamos lá. Mises ou Hofbach? Mises. Mises ou Hope? Mises. Mises ou Rand? Mises. Mises ou Sorrell? Mises. Mises ou Friedman? Mises, poxa. Mises ou Hayek? Hayek. Sem muro nenhum. Não foi combinado, mas eu vi certinho. Eu imaginei que a gente ia chegar nisso, tá? Não foi combinado, mas eu fiz isso aqui, eu fiz desse jeito aqui, legal. O ordenou as preferências de forma perfeita. Claro, tá. Minha penúltima, um medo. Um medo? Uhum. Eu tenho medo de claustrofobia, eu tenho medo. Talvez eu seja liberal psicologicamente por causa disso, né? Detesto ficar preso no lugar. Ficar preso, né? Legal. E por último, uma ambição.
me aposentar, não. A minha ambição é que meus textos cada vez mais ocupem audiências mais largas, né? Que mais pessoas leem essas ideias dos austríacos, é a minha ambição. E tocar melhor o clarinete, que eu sou perna de pau de ouvido, né? Legal. Meu querido, a gente chega ao final desse episódio, muito bacana. Eu te agradeço demais. Te passo aí para um recado final, uma palavra final, se quiser, para os nossos ouvintes. Depois eu faço o encerramento. Então, Marcelo, muito obrigado em conhecer. Foi um prazer participar dessa conversa. Eu agradeço, porque é muito raro, né? Nós estamos na academia para falar de autores austríacos totalmente isolados, né? Não tem ninguém que eu possa falar sobre essas ideias, né? Então, quando alguém me convida para participar de um diálogo como esse ou de outras atividades, assim, que a gente possa ter a oportunidade de discutir as ideias que a gente é apaixonado, né? É para isso que a gente está aí na academia, né? Então, eu só tenho para agradecer aí o excelente conversa, o bate-papo que a gente teve. Prazer em conhecer para quem está ouvindo. Infelizmente não foi recíproco, né? Não dá para conhecer quem está me ouvindo, mas olá, se alguém precisar fazer uma monografia, uma tese, olha que legal, mestrado sobre assuntos austríacos, me procure no e-mail que tem lá na faculdade, tem lá meu e-mail. Não hesitem em entrar em contato se vocês forem acadêmicos e quiserem que eu ajude em alguma coisa sobre divulgação das ideias austríacas no país. Muito bom. Fábio, de novo, te agradeço demais. É muito bom debater com quem realmente entende ainda mais esse tipo de ideia. Te dou os parabéns por estar lecionando essas ideias na faculdade. A gente precisa de mais disso, né? Acho que a gente precisa de muito mais disso. É importante a gente ter acesso a mais ideias para que as pessoas, sim, possam ter melhores argumentos, melhores conhecimentos, entender mais como realmente funciona a realidade. Então, eu te agradeço. Valeu, galera do Diga Aí. Episódio incrível. Muito obrigado. Até a próxima. Aquele abraço. Fui.